Olá, viajantes! Eu sou a Adriana e o destino provável de hoje é Buenos Aires, na Argentina. Viajantes, acabei de chegar em Buenos Aires, vinda de Buquebus, o ferry de Colônia do Sacramento para Buenos Aires, esse no Porto Madeiro. O hostel que eu fico aqui em Buenos Aires é no centro, não é muito longe do porto, então deu para ir caminhando. Gente, é maravilhosa a sensação de chegar numa cidade e não estar perdida. E saber para onde ir, não precisar do mapa para chegar no hostel. Foi algo ímpar. E quando eu cheguei, eu já fiquei super feliz e tá vendo os lugares que são familiares para mim, chegar no hostel, rever o pessoal que trabalha ali, que continua o mesmo. Então foi uma sensação ótima. Agora estou aqui no centro de Buenos Aires, né? Na Calle Florida, ou a Rua Florida, uma rua de pedestres das mais famosas de Buenos Aires. E a primeira coisa que eu vou fazer é comer empanada. Claro que não poderia ser outra coisa. A Rua Florida, ou Calle Florida, é a principal rua de pedestres de Buenos Aires. É principalmente nela que você consegue encontrar os cambistas. As pessoas gritando câmbio, câmbio, que trocam diferentes moedas por pesos argentinos, seguindo o câmbio paralelo. Lotada durante a semana, fica bastante tranquila aos domingos. Nos finais da tarde, recebe muitos vendedores ambulantes de roupas e artigos variados. Também é nessa rua que está uma das entradas das Galerias Pacífico, famoso shopping do centro de Buenos Aires, conhecido pelos afrescos em seu teto. Em uma das pontas da Rua Florida, você encontra a Praça São Martín, grande e bela praça que vale a visita. Buenos Aires é uma cidade fácil de se localizar. A cidade é bastante plana e conta com ruas muito retas e longas. Então, conhecendo algumas das ruas de referência, é difícil se perder. Ideal para quem quer fazer uma primeira viagem sozinho e tem medo de se perder por aí. Viajantes, estou aqui na Calle Lavalle, ou Rua Lavalle, como seria em português. É uma rua de pedestres, não passa carro. Tipo, até entra algum carro e tal, mas no geral não passa carro. E então é uma rua peatonal, que eles chamam, né? Bem aqui no centro de Buenos Aires, é uma das minhas ruas preferidas. Porque tem comércio, tem restaurantes, tem quiosque, ou quiosco, como eles dizem, tem lojinha de empanada, tem meio que tudo. Então, é bem bacana andar por aqui, ver as lojas, ver o movimento. Dá pra, resolver a vida por aqui, em termos, de comércio e tal. Outra rua peatonal, que é a rua de pedestres, que é a Florida, que é bem famosa. E essa Lavalle também ela é um pouquinho mais tranquila que a Florida. A Florida fica os cambistas gritando, enlouquecidos, tem muito mais o comércio informal ali, espalhado. Aqui a Lavalle é um pouquinho mais tranquila de caminhar. E ela é uma rua longa e ela sai lá no obelisco, quase no obelisco, ela sai na 9 de julho, quase no obelisco. E o que mais? Depois, claro, ela continua por outro lado da 9 de julho, pro lado atrás de mim. Se eu seguir direto, vou sair no Puerto Madeiro, que é outro lugar de Buenos Aires que eu adoro, eu acho que é uma das minhas partes preferidas da cidade. Eu vou mostrar ainda. E o que mais? Bom, vou mostrar um pouquinho a rua. Gente, eles têm até cinema de rua. Eu já fui a outra vez que eu vim em Buenos Aires nesse cinema deles. Bem legalzinho. Mas então, aí cinema de rua. E claro, é muito mais barato, do que o cinema no Brasil. Vamos até ver se tem aqui na plaquinha quanto é que está custando o ingresso. Só pra gente ter uma ideia. Ixi, não diz os preços. Não diz. Se eu conseguir encontrar e ver quanto que custa na internet, eu deixo aí na edição. E então a gente tem um monte de restaurante aqui, lojinhas, um quiosco grande ali na frente. Ali tem uma estação de metrô. E
A Avenida 9 de Julho, ou 9 de Julho, é conhecida como a avenida mais larga do mundo, com seus 150 metros. Recebeu esse nome em homenagem ao Dia da Independência da Argentina. Gente, chegamos finalmente na 9 de Julho, a mais larga avenida do mundo. Sério, gente, para cruzar de um lado ao outro não dá tempo numa fechada de sinal. Não adianta, mesmo que eu chegue aqui e o sinal recém fechou, eu não consigo cruzar para o outro lado, porque não dá tempo. Tem que, em algum momento do meio, eu vou ter que parar e esperar abrir e fechar de novo, no caso. Gente, eu gosto bastante desse trecho, no caso, vim caminhando pela Rua Lavalle até aqui, e daí aqui está o obelisco famoso. Gente, eu acho muito legal vir aqui no obelisco, ali no meio, que tem tipo um jardinzinho, bem ao pé do obelisco, à noite, porque fica iluminado, fica bonito, vem uma galera com cachorrinho e tal, tem o letreiro ali BA escrito em cerca viva, não sei se dá pra ver daqui, e enfim, é uma coisa que eu acho legal de fazer, porque daí fica uma galera ali sentado, vem pessoal, né, tomando mate no caso, pessoal com doguinhas, vem turista, o obelisco fica tudo bem iluminado, tem bastante luzes desses prédios assim em volta, então eu acho que é um lugar bem bacana, tipo a Times Square de Buenos Aires, digamos assim. Bastante comércio ambulante, né, gente, aqui, grande cidade. Daí aqui, gente, essa próxima rua que eu vou pegar aqui é a Avenida Corrientes, que é outra rua que eu gosto muito aqui em Buenos Aires, também no centro, né? Gente, para vocês terem uma ideia, bem aqui no cruzamento da 9 de Julho, ou 9 de Julho, que é a avenida mais larga do mundo, que é essa aqui, no cruzamento dela com a Avenida Corrientes, que é outra avenida, né, grande da cidade, que fica o obelisco. Então fica bem no meio aí, bem no cruzamento das duas. Então vou seguir aqui, dobrar na Avenida Corrientes para mostrar um pouco dela. A Avenida Corrientes tem, pasmem, 70 quadras e se estende por vários bairros de Buenos Aires. Viajantes, estou aqui na Avenida Corrientes, então agora uma avenida bem movimentada, e o que eu destaco nessa avenida? Duas coisas, pizzaria, que tem muitas espalhadas, inclusive a pizzaria Guerrin, a mais famosa e a mais antiga de Buenos Aires, fica nessa rua, não aqui nesse trecho que eu tô, mais do lado de lá, mas fica aqui, tem várias outras pizzarias. E outra coisa que eu destaco também são os teatros, por exemplo, aqui bem na frente tem um, e aqui do outro lado tem outro. São teatros assim que tem esses espetáculos, tem muito assim, peças de comédia e tal. Então, né, de repente, se você quer vir a Buenos Aires treinar um pouco de espanhol, pode ser legal aí um programa aí para uma noite assistir uma dessas apresentações aqui na Avenida Corrientes. Ó, aqui já tem outro. E tem várias cartazes sempre das peças que estão em cartaz. Gente, isso aqui num domingo fica uma calma, uma tranquilidade, quase sem movimento. E, gente, pra gente se localizar, aqui tá o obelisco, então o cruzamento, né, com a 9 de Julho, a 9 de julho. E aqui eu tô na Corrientes. Se eu seguir toda a vida, várias quadras para lá, eu vou sair no Puerto Madero, que é uma parte da cidade que eu também gosto muito, que eu vou mostrar ainda. E então é só seguir toda a vida que sai lá. E daí, legal é ver o contraste, que a cidade muda. Aqui da loucura do centro, passa para quase vida futurística do Puerto Madero, com os prédios altos, com os arranha-céus, com o porto em si, com ruas limpas, arborizadas, tranquilas, com restaurantes bonitos.
Então é um contraste que até, eu digo, nem parece Buenos Aires. Pessoal, é incrível o quanto eu me sinto bem em Buenos Aires. Eu estou muito feliz desde que eu cheguei aqui algumas horas atrás e parece até que o meu cansaço passou, o meu cansaço crônico. Gente, eu vinha me sentindo muito mal desde que eu voltei do Peru doente e parece que era um cansaço, uma fadiga que não passava nunca. E parece que eu me sinto agora revigorada de estar em Buenos Aires. Mesmo o cansaço de toda a caminhada em Montevidéu, em Colônia, parece que instantaneamente passou de estar aqui numa cidade que eu adoro, em que eu me sinto muito bem. A Avenida de Maio, ou Avenida de Macho, é outra importante avenida do centro de Buenos Aires. Liga a famosa Casa Rosada, sede da presidência da Argentina, na Praça de Maio, ao Congresso Nacional, na Praça do Congresso. Abaixo da Avenida de Maio circula o primeiro metrô, não apenas da Argentina, mas de todo o Hemisfério Sul. É na Avenida de Maio que fica o famoso Café Tortoni, o mais antigo café de Buenos Aires, que sempre apresenta longas filas na entrada. A avenida já abrigou diversos hotéis em prédios bastante luxuosos, mas vários deles hoje estão abandonados. Prédios abandonados é uma realidade do centro de Buenos Aires, na verdade. O Palácio Barolo, inaugurado em 1923, era então o edifício mais alto da América do Sul. Sua construção é inspirada na obra Divina Comédia de Dante, e dizem que possui muitas referências à obra, inclusive sendo dividido em 3 partes, uma representando o inferno, uma o purgatório e uma o céu. Para conhecer, é necessário fazer uma visita guiada, que pode custar até 7.000 pesos por uma visita de 90 minutos. Nas terças, a visita guiada de 50 minutos é mais barata, 3.000 pesos. Gente, quando eu digo que é impossível ficar entediada em Buenos Aires, é impossível ficar sem fazer nada, sem encontrar alguma coisa legal para fazer. Gente, já passei muito tempo aqui na cidade e hoje eu vou conhecer um museu que eu não conheço, o Museu da Moneda, Museu da Moeda. Eu me interesso por esses museus aí sobre, enfim, dinheiro, finanças em geral. E então, passei muito tempo na cidade e não conheço esse museu. Vou conhecer agora, entrada gratuita, aqui no centro. Então sempre dá para descolar alguma coisa legal para fazer por aqui, é por isso que eu amo essa cidade. Viajantes, agora eu tô aqui bem em frente ao cemitério da Recoleta, à porta aí do cemitério da Recoleta. E na verdade eu só tô aqui porque o walking tour que eu fiz hoje pela manhã terminava aqui. Ele era um walking tour que eu achei até muito interessante, que englobava o Retiro e a Recoleta, e daí o final dele, a última parada, era aqui. Então por isso que eu tô aqui. Eu não vou entrar no cemitério e eu já entrei da outra vez que eu vim a Buenos Aires. Dessa vez
vou passar e vou explicar, né, um pouco sobre o meu posicionamento em relação aí ao cemitério da Recoleta. Seguinte, muitas listas aí do que fazer em Buenos Aires, aí atrações, top atrações de Buenos Aires, colocam o cemitério da Recoleta como tipo a atração top 1, como must see número 1 da cidade, como principal aí, primeiro ponto de interesse para visitar em Buenos Aires. E eu não concordo com isso por, enfim, algumas questões que é o que eu vou explicar agora. A primeira delas é que eu acho que Buenos Aires tem muito mais que isso. Buenos Aires é uma cidade muito interessante, tem muita coisa para ver, muita coisa para fazer, e colocar o cemitério aí como a principal delas, a número 1, eu realmente não concordo. Eu acho que Buenos Aires tem outras coisas assim muito mais interessantes para ver e para fazer. Esse é um ponto. A segundo lugar, eu vinha aqui na outra vez que eu vim a Buenos Aires e eu visitei, eu lembro, se não me engano, era um domingo de manhã, estava um dia bonito, céu azul, eu acordei animada e tal, vim aqui para o cemitério, porque todo mundo dizia, né, tinha lido, tinha ouvido falar, outras pessoas que tinha encontrado no hostel, que tinham dito que tinham ouvido, falaram que era lindo, não é lindo, tem que ir porque é muito bonito. Beleza, vim. E eu cheguei aqui, eu entrei e realmente ele é bonito, não vou dizer, nossa. Sim, ele é bonito porque ele tem túmulos muito bonitos, eles têm túmulos assim muito ricos, muito enfeitados, com estátuas, esculturas de anjos, de santos, são túmulos feitos com pedras aí muito bonitas, enfim, são mausoléus grandes, assim, muito suntuosos. Então, realmente há coisas bonitas aí para ver, acho principalmente aí para quem curte aí arquitetura. Sim, é bonito. Só que quando eu entrei, gente, eu sou um pouco sensível. Eu me senti profundamente triste. Andando por ele, eu explorei, na verdade, bem pouco, justamente por esse profundo sentimento de tristeza que se abateu sobre mim quando eu comecei a minha visita. Andei um pouco ali por algumas ruas, não estava com grupo, não estava com guia, com nada, vim só eu mesma fazer o meu tour por conta própria. E assim, fiquei realmente triste. Assim, fiquei ali sentada, refletindo sobre muitas coisas. Enfim, a gente começa a refletir sobre a vida, sobre a morte, por estar no cemitério. E eu não gostei do sentimento que se abateu aí sobre mim nessa visita. Então, realmente, eu saí da visita triste, me sentindo mal. Então, assim, eu não quero entrar de novo, realmente por isso. E daí, assim, outra coisa que eu acho assim, né, um pouco, eu fico meio pé atrás, é o fazer turismo com o cemitério, que é um local de descanso dos mortos, é um local, né, que a gente deveria ter respeito e daí, assim, ficar promovendo turismo em cima disso, assim, vindo pessoas, às vezes turistas, e não vou dizer que eu tô fora aí do grande grupo de turistas, quando visitam algum tipo de atração, uma cidade nova, a gente acaba sendo barulhento, a gente acaba sendo, não vou dizer desrespeitoso, mas a gente acaba assim sendo turista. E sendo turista, então, num local, tirando foto, querendo gravar, eu mesmo estou aqui na frente gravando, mas enfim, rindo, às vezes está com mais pessoas, conversando, num lugar que seria, né, de descanso, enfim, descanso aí final das pessoas. Bom, não vou entrar na questão da religião, né, mas enfim, que se entende aí como um lugar que a gente deveria guardar um pouco de respeito. Então, para mim fazer turismo em cima disso, eu sinceramente assim comecei a refletir sobre isso. Inclusive eu estava aqui e tinha uma moça agora há pouco aqui posando, uma outra moça tirando foto com uma câmera daquelas boas de foto, assim, aquelas câmeras chique, tirando foto e tal, posando na frente do cemitério. Então acho que, claro, não vou dizer, basta, tu quer vir visitar, filmar, gravar, tirar foto e tal, beleza, vem, mas eu acho que pelo menos pensa um pouco a respeito, né, de onde tu tá, o que aquele lugar é, o que aquele lugar representa. Bom, esse é mais um ponto. E o outro ponto, né, é que quando eu fiz aí a minha visita, que eu fiquei muito pensativa, assim, né, é que a gente vê túmulos muito ricos mesmo, túmulos, assim, que a gente vê que foi gasto aí muito dinheiro, trabalho e tempo para ser construído.
e são assim muito adornados, assim muito grandes às vezes. E daí tu vê que muitos deles, tanto né, desde os um pouco mais simples até alguns dos mais suntuosos, estão praticamente abandonados. Tem alguns assim que tu vê que tem portinha com vidro que está quebrado, que tu vê parte do caixão lá dentro, assim, já bem, assim, com avanço, não vou dizer estado de decomposição, acho que não é o termo, mas assim, que já está bem, assim, sofrido pela ação do tempo e, assim, com folhas, com sujeira, assim, túmulos que a gente vê que não está recebendo um devido cuidado. Então, assim, me fez refletir bastante também, poxa, gastou-se tanto, as famílias aí gastaram tanto para fazer o túmulo, para manter ele, e do nada, assim, param de manter, né, param de cuidar, enfim, abandonam de vez e fica nesse estado, assim, com lixo, com sujeira, com vidro quebrado, com partes, assim, quebradas. E daí fica essa reflexão também, né, gastou-se tanto para mostrar aí que é uma lembrança do fulano que está enterrado ali e tal, o fulano era importante, vamos, né, fazer algo muito ricamente adornado para homenagear, e essa homenagem aí acaba se perdendo no tempo e tudo mais. Então, tipo, também fica a reflexão sobre a passagem do tempo, sobre, né, a vida, né, e a morte, o que representa para os que ficam e tudo mais. Enfim, gente, então tudo isso aí acho que já falei até demais, mas resume um pouco, né, do que é a minha opinião sobre essa coisa aí do turismo com o cemitério e tudo mais, e explica também do porquê eu não vou visitar de novo para gravar para vocês. Eu prefiro não, eu realmente não tenho vontade de voltar, de entrar de novo, e é isso. Gente, estou no Centro Cultural Borges, que eu também não conhecia. Também a entrada é gratuita e tem exposições, bem bacana. Exposição sobre Mercedes Sosa, no último andar. Uma das coisas que eu curto fazer em Buenos Aires no início da noite é seguir pela Avenida Corrientes até o Obelisco para ver as luzes da cidade. Fica bem bonito com tudo iluminado. O Obelisco é, com certeza, a imagem mais emblemática de Buenos Aires e foi erguido em 1936 em comemoração aos 400 anos do primeiro assentamento da cidade.